Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. O livro de Abacuque é um livro muito bom, um livro poderoso, maravilhoso. A gente já tem estudado aí um pouquinho sobre a questão dos profetas menores. Normalmente o que acontecia? O povo pecava, o povo se afastava de Deus, Deus levantava um profeta para apontar o erro do povo e chamar esse povo ao arrependimento. E sempre, em cada livro, nós vamos ver esses livros apontando para Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse nós vamos ver isso, a gente vai acompanhar isso nas Escrituras. O centro da Bíblia é Jesus, o centro da Bíblia é a cruz de Cristo. Quando você lê Levítico, talvez você ache um livro chato, aquela quantidade de sacrifícios, está apontando para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que seria o único suficiente para remover os pecados de todos nós. Só que o livro de Abacuque ele é um pouco diferente, porque ele trabalha muito mais em cima das orações e do diálogo de Abacuque com Deus do que em cima de fato da profecia de Abacuque, como no caso é o caso, por exemplo, do livro que a gente estudou semana passada, de Naum, que é a profecia contra Nínive, que acontece 100 anos depois da profecia do Jonas. O povo se arrepende, Deus não os destrói, porém 100 anos depois a cidade de Nínive é destruída, porque ela volta para o pecado e Deus destrói aquela cidade. Agora, o livro de Abacuque ele começa com o Abacuque orando e clamando a Deus por misericórdia. E aí, quando a gente vai procurar um pouquinho sobre a vida desse camarada, você vai descobrir algumas coisas sobre o Abacuque. Primeira coisa é que o nome dele pode significar abraçado por Deus ou abraço. Então, o camarada, que o próprio nome dele já fala essa questão de carinho, né? Tanto de Deus por nós, quanto dele para com aquele povo que havia sido destruído, né? A data e quando mais ou menos a gente sempre tenta situar os profetas menores na história de Israel. O Abacuque, muito provavelmente ele está num período ali depois da destruição e do colapso do Império Assírio e início aí do domínio dos babilônios, Nabucodonosor. Então provavelmente ele está aí durante o reinado do Jeoaquim, que é em 600 a.C., mais ou menos aí 600 anos antes de Cristo, e ele provavelmente era contemporâneo, um jovem contemporâneo aí do Jeremias, né? E não muito diferente o lamento do Abacuque para o lamento do Jeremias, que a gente vai ter no livro de Lamentações. Uma outra questão é o Império Assírio cai, e o livro de Naum já havia profetizado isso, que o Império Assírio cairia, né? Nínive era uma das principais cidades da Assíria. A Babilônia então disputa por aquela cidade, e os babilônios tomam Israel e destroem Israel, levam exilados o povo de Israel e humilham o povo de Israel. E o Abacuque, ao ver toda essa questão, quando no versículo 3 ele fala: olha, Senhor, até quando eu vou clamar ao Senhor e você não vai me escutar? Por que você me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, o litígio se suscita. E aí o Abacuque já começa questionando a Deus, porque ele vê o mal vindo sobre o povo de Israel, sobre Judá. Ele vê o povo, os ímpios, né, os caldeus sendo castigados, os caldeus castigando o povo de Judá. E você vai ver os versículos 5 até o 11. E o Abacuque já ora, perguntando a Deus por que os ímpios não são castigados. Logo de cara ele fala isso, mas por que os ímpios não são castigados?
E Deus responde que essa situação logo seria resolvida, que dos versículos 5 até o 11, ele vai dizer acerca dos caldeus, ele vai responder sobre que de fato Judá havia pecado e Deus havia levantado um povo para poder castigar esse povo, para que esse povo se voltasse para ele. E o Abacuque, que é temente a Deus, ele olha de fora toda essa situação, e quando ele vê o povo de Israel destruído daquela maneira, ele olha e fala: mas como que pode um povo que é ímpio? Agora se coloca no lugar do Abacuque. Você vê o seu povo, seus irmãos, aqueles com quem você cresceu, aqueles que de fato você conhece, sendo escravizado, sendo morto, sendo exilado, o templo sendo destruído, e só que o povo que estava fazendo isso era um povo muito pior. Então você vê uma igreja que tem pecado, só que quem é levantado para poder punir essa igreja é o cara que é assassino, que é bandido, o cara que é idólatra, o cara que é completamente cheio de moralidade sexual em todos os sentidos. E ele olha para o Senhor e ele intercede e diz: olha, até te quando? No versículo 13, né, ele vai falar: olha, Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não pode contemplar, pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O Abacuque não está falando que o povo de Israel não era errado, mas que quem estava destruindo aquele povo era mais errado que eles. E o questionamento de Abacuque é um questionamento válido, porque o Abacuque não chega para Deus de forma arrogante, insolente, apontando o dedo, falando: o Senhor está errado, mas ele diz: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu olho para o meu povo, e o meu povo está sendo destruído por conta do seu pecado, mas um povo muito pior está vindo destruir eles. Se o Senhor está destruindo eles por causa do pecado, por que um povo muito pior está levando vantagem sobre nós? O que o Abacuque estava vendo era a situação do momento. O que o Abacuque enxerga naquele momento é a situação daquele momento. Ele enxerga a foto do momento. E essa é a questão do problema do mal. Muitas vezes nós olhamos para as misérias, para as dificuldades, para as tragédias da vida, a gente olha para Deus e pergunta: por que, Senhor? Essa sexta-feira agora, eu fui muito comovido, eu fiquei muito comovido com uma notícia que eu recebi, que o filho de um pastor, o Rick Warren, que é o autor do livro, um best-seller, um livro muito vendido, que chama Uma Vida com Propósitos, o filho dele se matou, 27 anos de idade, um ano mais novo que eu. E o filho dele se matou, ele tinha depressão profunda. Ele já lutava contra essa depressão há muitos e muitos anos. Quando ele tinha 17 anos, ele já havia tentado se matar, na sua adolescência. Ele falando com o pai, dizendo: pai, quando é que essa dor vai acabar? E na sexta-feira ele se matou. E eu vendo isso, eu falei: meu, o cara é pastor. O cara está dedicando a vida dele para a obra de Deus. O cara foi instrumento de Deus para abençoar milhares de pessoas em diversos lugares do mundo. E isso sobreveio dentro da casa dele. A tragédia chegou nele. Não só o filho do pastor morreu, o filho do pastor se matou, que é muito pior do que um mero acidente. E quando eu vejo isso, eu pergunto e falo: Deus, por que isso tudo? Por que as tragédias acontecem? Por que nós temos que passar pela dificuldade? Por que tantos cristãos morrem? E na história da igreja, se você for ler, tantos cristãos foram mortos por causa da sua fé. E hoje nós vamos na igreja pregando prosperidade, que vitória, que você é o cara, quando na verdade a gente vê que, para a glória de Deus, muitos homens foram mortos, perderam tudo. Será que esses homens não eram prósperos? E quando a gente vê a questão do problema do mal, Abacuque ele
ele é muito sincero com Deus ao falar: Deus, por que disso tudo? Por que dessa tragédia que está acontecendo conosco? Tanta gente morta. E as pessoas que estão nos oprimindo são piores do que nós. E a primeira resposta de Deus no livro de Abacuque está lá no capítulo 2, versículos 1 até o 5, que Deus fala: por-me-ei por torre de vigia, eu enxergo toda a terra e nada passa, não tem nada que aconteça que eu não veja, não tem nada que aconteça que não esteja sob o meu controle. Eu vigio e eu vou dar resposta. E sabe qual que é a resposta do Senhor? Ele diz: o justo viverá pela sua fé. É a primeira vez que nós vamos ler nas Escrituras essa frase: o justo viverá pela fé. Essa frase vai ser repetida por Paulo ao expor sobre o Evangelho, e ele vai dizer: o justo viverá pela fé. E muitos anos depois Lutero descobriu essa frase e deu início à Reforma Protestante: o justo viverá pela fé. O justo não vive por vista, Abacuque. Nós podemos até estar vendo a foto do momento, e essa foto é terrível. A gente pode até estar vendo o tapete do lado contrário, nós vemos tudo horrível. A gente não enxergou do outro lado e viu a grande obra que Deus está fazendo. A gente só viu a foto do momento do filme, e onde a gente não consegue interpretar nada. Nós não vimos o início, o meio e o fim do filme. Mas o justo vive pela fé porque ele crê em mim e sabe que eu estou no controle. O justo vive pela fé porque ele sabe que eu tenho o melhor. O justo vive pela fé, e você vai ver isso lá em Hebreus capítulo 11, da galeria dos heróis da fé, e o tempo todo o autor vai dizer: esse camarada viveu por fé, esse camarada pela fé fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Noé pela fé construiu a arca, Abraão pela fé saiu da terra da promessa, ofereceu Isaac e o recobrou dentre os mortos pela fé. E ele vai citando um monte de gente que viveu pela fé, ou seja, que partiram atrás da promessa e não receberam a promessa. O Abraão teve a promessa da terra prometida, de muitos descendentes, mas o Abraão não viu isso. Ele teve, sabe o que o Abraão teve da terra prometida? Só a sepultura dele e da esposa dele, caverna de Macpela. Foi a única coisa que Abraão teve. O Moisés morreu sem entrar na terra da promessa. Homens dos quais esse mundo não era digno. E o que Deus responde para o Abacuque: o justo viverá pela fé. O problema do mal, o mal e tudo que acontece no mundo, primeiro, é pela minha misericórdia. Segundo, eu estou no controle. Eu tenho um plano, ainda que pareça que não faz sentido, mas o justo vive pela fé e confia em mim, e sabe que eu estou no controle, e sabe que eu tenho o melhor para ele. O mesmo questionamento é levantado no livro de Jó, e você pode perceber o seguinte: tanto no livro de Abacuque quanto no livro de Jó, Deus não responde, Deus não diz o porquê. Sabe por que a gente não compreende? Você consegue compreender como que Deus criou o universo? É isso que ele questiona Jó e diz: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu criei os mares e disse: você vai chegar até aqui, daqui você não passa? Quando eu criei as estrelas, tudo que há no mundo, as estações. Você sequer sabe como que eu te criei? Sabe como que a vida é gerada? No ventre da mulher. Quem é esse que obscurece meu entendimento? O Abacuque chega para o Senhor com os mesmos questionamentos, e questionamentos que talvez nós tenhamos. E não há nada mais saudável do que nos achegar ao Senhor. Por isso que esse livro aqui também está na Bíblia. Não há nada mais saudável do que nós nos achegarmos a Deus e poder abrirmos para Ele as nossas necessidades, as nossas súplicas, aquilo que nos aflige. E Deus levanta que 5 ais viriam sobre os caldeus, e que aquele povo, que era pior do que o seu próprio povo, ele também seria julgado. Aquele povo que havia destruído seu povo seria destruído, e nós vemos na história que de fato isso aconteceu, que de fato o Senhor julgou os caldeus, de fato o Senhor julgou os babilônios, e esses povos sequer existem mais. E Deus
responde dizendo: olha, nada foge dos meus olhos. Então, de fato, eu vou destruir todo aquele que pecar contra mim e não se voltar para mim. No capítulo 3, o Abacuque termina o livro orando. O Abacuque diz: olha, Senhor, eu tenho ouvido tudo isso, e mesmo assim eu vejo que o povo está mal, mas eu sei que o Senhor sabe o salvamento do teu povo. Versículo 13: o Senhor traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo. O Senhor ouve a minha voz, e o Senhor está preparado para vir no dia da minha angústia. E aí ele termina o livro. Lembre-se que o Abacuque, ele não está vendo nada. Esse livro não é muito diferente do livro de Lamentações de Jeremias. O Jeremias, ele olha para toda a desgraça do seu povo, para toda aquela destruição, e ele fala: Senhor, cadê o Senhor? Senhor, melhor era não ter nascido. Deus, o que é isso que está acontecendo? Por que disso tudo, Senhor? Por que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que o Senhor permite o mal para o seu povo? Está certo que a gente não presta, mas Deus, por quê? Mas em Lamentações capítulo 3, o Jeremias para em um determinado momento e diz: olha, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E ele se lembra de quem Deus é. E o Jeremias se lembra da graça e misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, e que Deus tem um fim proveitoso, que o próprio Jeremias expõe para o povo de Israel ao ser exilado para a Babilônia, lá no capítulo 29, versículos 11 a 14, que ele diz: olha, e eu digo isso porque é o mesmo contexto do Abacuque, eles são contemporâneos. E o Jeremias diz: olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte e eu vou trazer vocês de volta. Eu tenho um pensamento de paz para vocês, por mais que vocês vejam tragédia. Eu envio a tragédia para vocês, para que vocês se voltem para mim. O povo de Israel ficou no deserto para depender de Deus. Deus levantou povos para exercitar juízo contra o seu povo, para que aquele povo de fato não se afastasse dele e fosse destruído eternamente. Por isso o Abacuque termina o livro de forma maravilhosa, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, mesmo que haja morte, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, que se esvaia toda esperança de vida, pois não há alimento, não há nada para nós. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. O que o Abacuque está dizendo vai totalmente contra a falsa teologia da prosperidade, porque ele diz: ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha o que beber, ainda que não haja o fruto da vide que traz alegria, ainda que não haja alimento para mim, ainda que não haja segurança, ainda que eu esteja exilado na terra do inimigo, todavia eu me alegro em Deus, o Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza, eu confio somente nele, porque ele me faz andar em lugares altos. Eu vivo por fé e não por aquilo que eu estou vivendo aqui, porque a minha esperança não se resume no aqui e no agora, a minha esperança não se resume na situação que eu vejo ao meu redor, a minha esperança está no Senhor, no soberano Deus, em exaltar e glorificar o nome dele, porque ele me basta, porque ele é tudo para mim, e eu não preciso de mais nada a não ser o Senhor. Eu me alegro nele, mesmo que não tenha mais nada nessa terra que preciso me alegrar ou possa me alegrar, que tudo seja desesperançoso, a minha esperança está em Deus. Mesmo que haja tragédias ao meu redor e até mesmo comigo, mesmo que eu encontre a morte, a minha esperança está no Senhor. Eu não preciso de nada mais.
E Abacuque tinha um grande tesouro. E Jeremias tinha um grande tesouro. E Paulo tinha um grande tesouro. Se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens, dizia Paulo. Se a nossa esperança está em receber coisas de Deus, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, porque a tragédia sobrevirá sobre todos nós. Um dia todos nós encontraremos com a morte, na nossa família e de nós mesmos, de uma forma ou de outra. E a questão é: eu vivo pela fé? O Senhor de fato é o meu Deus, ou eu sou o meu Deus? E sirvo um Deus que eu criei para mim, que deve me servir? Que tipo de cristianismo eu tenho vivido? Que tipo de religião eu tenho seguido? Que muitas vezes diz ser cristã, mas quer colocar Deus como nosso servo, que quer colocar respostas para todas as coisas, e que quer acusar os outros. O que Abacuque faz é se calar. E muitos cristãos hoje têm se levantado como se fossem juízes, podendo condenar as pessoas ao céu e ao inferno. Quem somos nós, querido? Quem sou eu? Quem é você? Somente Cristo. E a nossa esperança está somente em Cristo. É isso que eu quero te dizer nessa noite. Se a sua esperança está em qualquer coisa que não seja Cristo, você está perdido. Se a sua esperança se resume a coisa dessa terra, a traça e a ferrugem destroem essas coisas. E um dia você vai ficar sem esperança. E aí? Deus te convida nessa noite a ter um encontro real com Ele. O Deus que é a nossa esperança. O Deus que é a nossa fortaleza. O Deus que está no controle. E que nós podemos descansar nele, porque Ele é soberano. E mesmo que nós percamos todas as coisas, se nós ganharmos o Senhor, nós temos todas as coisas. Se nós estivermos ao lado de Deus, nós somos maioria. E pouco importa. Mesmo que nós encontremos com a morte, nós teremos paz. Diferentemente daqueles que buscam seus próprios interesses, podem até morrer velhos, mas desesperados no leito de morte. Porque eles não têm o Senhor. E eles serão julgados. Todos nós seremos julgados. Onde está a sua esperança, querido? E nessa noite, se você deseja entregar sua vida a Cristo, viver para Cristo, se diante de tudo que você ouviu, seu coração treme, eu quero te convidar a entregar sua vida a Jesus e a viver para Ele. E a de fato ser salvo por Ele. Somente Ele pode nos salvar. Por isso que Jesus morreu naquela cruz, para pagar pelos nossos pecados, um preço que nós não poderíamos. Você deseja, você pode repetir comigo essa oração no seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu te entrego a minha vida, muda a minha história e salva-me de mim mesmo. Que Jesus seja o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Ele morreu a minha morte e eu morri com Ele, e com Ele ressuscitarei. Eu quero viver para Ti e fazer tão somente a Tua vontade. Eu sou Teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Glória a Deus, estamos com 180 pessoas ainda, olha só. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você fez essa oração, quero te convidar a falar comigo. Vou postar o meu link